Já notou como determinadas mulheres, sem considerar sua faixa etária, emanam uma energia fascinante? Não se trata necessariamente das mais novas, tampouco daquelas enquadradas nos padrões estéticos tradicionais. Entretanto, existe uma qualidade especial nelas, uma característica que provoca nos homens uma observação constante, o anseio pela proximidade e uma busca persistente por sua companhia. Tal fenômeno não acontece por acaso, nem representa mera casualidade. Configura-se como consequência de atitudes particulares que foram refinadas através dos anos, condutas que as transformam em pessoas magneticamente atrativas, de forma espontânea. A verdadeira arte da conquista transcende meramente o visual. O encanto mais genuíno não surge de produtos cosméticos ou vestuário dispendioso, mas da energia que você projeta, da maneira como se apresenta ao mundo e da segurança que demonstra. Nesta apresentação, revelarei 12 práticas que convertem uma mulher experiente em alguém completamente envolvente. Ao incorporá-las, você compreenderá que o autêntico poder da sedução sempre residiu em seu controle. Primeira prática: a genuinidade completa. A mulher experiente e fascinante não busca transformar-se em outra pessoa. Ela não adapta sua identidade para satisfazer preferências alheias, nem se oculta por trás de fachadas sociais. Pelo contrário, ela abraça uma genuinidade completa. Carl Jung afirmava que grande porção do sofrimento humano origina-se do distanciamento da própria natureza. Vivemos interpretando funções: a filha exemplar, a cônjuge ideal, a trabalhadora modelo. Porém, com o passar do tempo, uma mulher que desperta sua força verdadeira para de existir, para satisfazer e inicia uma jornada de expressar sua identidade real. Essa genuinidade torna-se irresistível por comunicar veracidade. As pessoas identificam quando alguém demonstra sinceridade e também percebem quando há artificialidade. O magnetismo da mulher madura origina-se precisamente dessa coerência. Suas declarações não contradizem suas atitudes. Seu sorriso não aparenta artificialidade. Seu olhar não busca iludir. Esta prática não se conquista facilmente. Ela emerge de conflitos internos, de lágrimas vertidas em privado, de decisões áridas em que ela necessitou se posicionar mesmo enfrentando críticas. Mas após a genuinidade ser alcançada, ela se transforma numa energia que envolve a mulher. E quem se aproxima reconhece, mesmo subconscientemente, aqui reside verdade. E a verdade, por mais incômoda que possa ser, sempre fascina. Segunda prática: a tranquilidade, como poder silencioso. A segunda conduta que torna uma mulher experiente e irresistível é a tranquilidade. Habitamos um universo acelerado, onde todos aparentam correr sem definir exatamente o destino. Mas a mulher madura, que desenvolveu o cultivo da serenidade, carrega consigo uma temporalidade distinta. Ela não responde impulsivamente a cada provocação. Ela não se aflige perante cada barreira. Sua calma constitui um reflexo que confunde aqueles em permanente agitação. Jung nos recordaria que essa tranquilidade provém do contato com o self, o centro organizacional da psique. É como se ela houvesse descoberto um eixo interno que permanece estável, mesmo quando o universo gira caoticamente ao redor. E essa paz é magnética. Os homens percebem que, junto a uma mulher assim, o coração se acalma, a mente repousa. A serenidade transmite proteção e a segurança representa uma das formas mais profundas de sedução. Não se configura como passividade, mas como controle interior. Uma mulher que não se permite ser arrastada pelo desespero ou pela ira, possui um poder quase espiritual, e esse poder, embora silencioso, é irresistível. Terceira prática: a habilidade de escutar. A terceira conduta aparenta simplicidade, mas é extremamente rara: saber escutar. Enquanto praticamente todos falam excessivamente,
interrompem e competem por espaço para impor suas perspectivas, a mulher irresistível compreendeu o valor do silêncio receptivo. Quando ela escuta, não está simplesmente aguardando sua oportunidade de responder. Ela acolhe as palavras, observa os olhos, presta atenção nos movimentos, no tom vocal, naquilo que permanece não verbalizado. E isso gera um campo magnético, porque todos nós, em algum nível, estamos ansiosos para sermos genuinamente ouvidos. Jung sustentava que a alma humana é naturalmente relacional, ou seja, ela apenas se reconhece no encontro com o outro. A mulher que domina a escuta se transforma num espelho curativo. Junto a ela, as pessoas se sentem compreendidas, valorizadas e significativas. E essa conduta, por mais discreta que pareça, possui um poder devastador. Desperta desejo, confiança e intimidade profunda. Porque, fundamentalmente, não buscamos apenas corpos que nos atraem, mas presenças que nos compreendem. Quarta prática: a segurança silenciosa. Uma mulher irresistível não necessita clamar para ser percebida. Sua segurança não reside em ostentações, nem em demonstrações exageradas. Trata-se de um tipo de confiança silenciosa, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Ela caminha com passos seguros, ergue o rosto sem soberba, ocupa os espaços sem solicitar perdão por existir. Essa segurança não nasce de aprovações externas, mas de um reconhecimento interno. Ela se conhece, sabe sua identidade e não necessita de validação constante. Carl Jung discutia a importância do processo de individuação, o percurso pelo qual nos tornamos completos e reconciliados com todas as nossas facetas. A mulher que experiencia esse processo não precisa se ocultar nem compensar inseguranças com máscaras sociais. Sua presença é autêntica e isso a torna magnética. É como se ela comunicasse uma mensagem silenciosa a quem a observa. Eu sou completa, eu me sustento e por isso posso compartilhar minha presença sem receio. E nada é mais irresistível do que alguém que não necessita implorar atenção, porque carrega dentro de si uma fonte inesgotável de alto valor. Quinta prática: a consciência corporal. Outra característica encantadora reside na forma como a mulher madura se relaciona com seu próprio corpo. Ela não o trata como adversário, nem como objeto para exibição superficial. Ela aprendeu, através do tempo, que o corpo é um santuário da psique, um veículo sagrado que traduz em gestos e expressões aquilo que habita no interior da alma. A mulher irresistível não se movimenta com urgência, mas com presença. Cada gesto é intencional, cada sorriso possui significado, cada olhar transmite profundidade. Ela sabe se vestir conforme sua energia, selecionando roupas que expressam e não que ocultam sua essência. Na psicologia junguiana, o corpo também se comunica através de símbolos. A postura revela segredos, o olhar comunica verdades, a voz transmite estados da alma. E a mulher que está consciente disso se transforma numa obra viva de arte, atraindo não pelo que exibe, mas pelo que evoca. Um toque delicado, um simples caminhar, uma pausa no silêncio. Tudo nela se torna linguagem, e essa linguagem desperta fascínio. Sexta prática: o talento da intuição. A sexta conduta é a intuição. Mulheres sempre foram associadas ao princípio do instinto, a percepção sutil que transcende a lógica imediata. Aquela que é contemplada por esse olhar experimenta a sensação de ser observada de modo especial. Jung afirmava que tudo aquilo que permanece inconsciente pode ser captado através do olhar. É precisamente isso que ocorre. O olhar da mulher fascinante penetra aparências, derruba barreiras, atinge territórios que outros não conseguem tocar. Por essa razão, possui tanto magnetismo, pois não representa apenas um olhar, mas um chamado discreto à descoberta. Porém, como desenvolver essa forma de presença? Inicialmente, desenvolva a habilidade de verdadeiramente observar as pessoas.
Durante conversas, sustente o olhar com tranquilidade, sem a urgência de responder, sem se dispersar com dispositivos móveis ou reflexões paralelas. Observe como quem escuta, observe como quem acolhe. Em seguida, pratique diante do espelho durante 5 minutos diários, simplesmente contemplando os próprios olhos, sem autocrítica. Inicialmente pode gerar desconforto, mas gradualmente você descobrirá que dentro de você habita uma profundidade sem limites. E quando essa profundidade desperta, o olhar adquire uma potência que nenhum produto cosmético consegue reproduzir. E recorde-se, não é a intensidade artificial que seduz, mas a espontaneidade. Um olhar gentil, no instante adequado, pode tocar corações mais profundamente que inúmeras palavras. E é por essa razão que uma mulher experiente que desenvolve essa presença visual se torna tão fascinante, pois o olhar dela não somente observa, ele desvenda. Você já notou como certas mulheres possuem uma atmosfera enigmática, como se conhecessem segredos que ninguém mais conhece. Frequentemente, esse magnetismo surge da relação que estabelecem com o próprio inconsciente, e os sonhos representam a entrada principal para esse universo. Jung declarava que os sonhos constituem mensagens que o inconsciente transmite para harmonizar a existência consciente. Eles revelam aquilo que falta, aquilo que suprimimos, aquilo que necessitamos incorporar. Uma mulher que dedica atenção aos próprios sonhos passa a caminhar pela vida com um brilho distinto, pois carrega segredos desvelados apenas para quem se atreve a escutar o invisível. Considere o contraste. Enquanto a maioria desperta e esquece imediatamente tudo que sonhou, essa mulher acorda e registra símbolos, imagens e emoções. Com o decorrer do tempo, começa a identificar padrões, mensagens, orientações. Isso a torna mais intuitiva, mais sábia, mais conectada com algo superior a ela mesma. E o fascínio reside exatamente aí. Um homem pode não compreender por que se sente atraído, mas percebe que essa mulher contempla a vida de forma mais profunda. É como se houvesse nela uma ligação com o mundo oculto, um contato com mistérios que não podem ser decifrados pela lógica. Os ambientes te ouvem. O tempo se aquieta ao seu lado, porque a simplicidade, a genuína, não grita, ela ilumina. E ninguém resiste a essa luz pura. A simplicidade também se expressa na maneira como uma mulher enfrenta o desejo de aprovação. Enquanto muitas gastam energia tentando ser notadas, elogiadas e reconhecidas, a mulher que abraça a simplicidade para de perseguir aplausos. Ela compreendeu que os olhares que verdadeiramente importam chegarão naturalmente quando sua presença for autêntica. E essa ausência de esforço é magnética. Quanto menos ela se esforça, mais cativante se torna. Esse desapego transforma até a forma como ela se relaciona com a própria beleza. Ela não necessita de camadas excessivas de maquiagem para se sentir viva. Não necessita de vestimentas chamativas para demonstrar valor. Não necessita de acessórios em demasia para atrair atenção. A beleza dela está no equilíbrio. Ressaltar e não ocultar. Revelar, mas jamais gritar. E o interessante é que esse equilíbrio não passa despercebido. Os homens percebem que ao lado dela não há excesso, não há competição, não há desgaste. Existe apenas um espaço leve onde a presença dela se torna suficiente, e o suficiente, no fundo, é sempre irresistível. A simplicidade também é vista na forma como ela organiza seus afetos. Ela não mantém dezenas de relações superficiais. Não precisa estar em todos os lugares, nem rodeada de pessoas constantemente. Escolhe criteriosamente quem convida para o coração. Prefere poucos e bons a muitos e superficiais. E justamente por isso, estar entre esses poucos se torna um privilégio. Esse hábito de selecionar, de preservar energia para o que realmente importa, cria uma aura de mistério. As pessoas se perguntam:
O que será que ela guarda só para si? O que será que existe por trás desse silêncio elegante? E essa pergunta é combustível para o fascínio. Jung declarava que aquilo que é essencial permanece e o que é supérfluo se dissolve com o tempo. É exatamente isso que a simplicidade oferece: permanência. Uma mulher simples, no sentido mais elevado, não é passageira. Ela não é moda, não é tendência, não é brilho momentâneo. Ela é presença que fica, porque sua força está enraizada no que não passa. No fundo, a simplicidade é coragem. Coragem de não precisar impressionar, coragem de não se esconder atrás de máscaras, coragem de sustentar o vazio entre uma palavra e outra, entre um gesto e outro. E essa coragem é irresistível, porque todos sabem, ainda que inconscientemente, que só quem está inteiro pode se permitir ser simples. O riso de uma mulher madura tem um poder especial. Não é o riso ensaiado, nem o riso exagerado que busca agradar. É um riso que vem da alma, que carrega histórias, cicatrizes e aprendizados. É o riso de quem já chorou muito, já perdeu, já recomeçou e, mesmo assim, escolheu sorrir. Esse riso é irresistível, porque não é vazio. Ele nasce da sabedoria de quem compreende que a vida é dura, mas também pode ser leve, de quem sabe que cada queda ensina e que cada dor um dia pode virar lembrança. Quando ela ri, transmite um recado silencioso: sobrevivi, eu aprendi e ainda assim tenho espaço para a alegria. E esse contraste é fascinante. A mulher que carrega maturidade, mas não perde a capacidade de rir, mostra que não foi engolida pela seriedade do mundo. Ela sabe ser profunda sem ser pesada, sabe ser responsável sem ser rígida, sabe ser intensa sem ser amarga. O riso dela é música, e quem está por perto sente vontade de permanecer nesse ritmo. Jung dizia que a psique saudável é flexível, que sabe se adaptar, mudar, brincar. O riso é a expressão dessa flexibilidade. É o sinal de que a alma não está presa, de que continua aberta para o inesperado. E esse sinal é magnético, porque todos querem estar perto de quem transmite leveza. Uma mulher madura que sabe rir também transmite confiança. Ela não tem medo de se expor, não teme parecer boba, não precisa provar superioridade. Seu riso desarma, aproxima, cria intimidade. É impossível não se sentir atraído por alguém que nos faz esquecer, ainda que por instantes, o peso da vida. Por isso, nunca subestime o poder do seu riso. Ele não precisa ser alto, nem frequente, nem perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. Porque o riso verdadeiro é a lembrança de que a alma continua viva. E uma mulher que mantém viva essa centelha é para sempre irresistível. Há algo que sempre despertou fascínio nos homens e nos olhares do mundo: o mistério. E uma mulher madura e irresistível sabe que não precisa se revelar por completo. Ela entende que o encanto não está em expor tudo, mas em deixar espaços de silêncio, frestas de curiosidade, pequenas ausências que mantêm o interesse vivo. O mistério não é jogo, não é manipulação. É a consciência de que a alma humana é infinita e não pode ser entregue de uma vez só. A mulher que guarda mistério não esconde para enganar. Ela simplesmente compreende que nem todos merecem acesso total ao seu mundo interior. Ela escolhe o que mostrar e o que preservar, e é essa escolha que a torna magnética. Imagine o contraste. Enquanto tantas pessoas gritam suas vidas nas redes sociais, revelando cada detalhe, cada passo, cada pensamento, essa mulher mantém algo em reserva. Ela compartilha, mas não se entrega por inteiro. E quem se aproxima sente que sempre há algo a mais para descobrir. Esse algo a mais é o combustível do desejo. Jung dizia que a alma precisa de símbolos e enigmas para se movimentar. Se tudo fosse exposto de uma vez, perderíamos a capacidade de sonhar. E o mistério é exatamente isso. O convite ao sonho, a porta entreaberta que desperta a imaginação, a pergunta sem resposta que mantém viva a busca.
Uma mulher que domina o mistério nunca é entediante. Sua presença é como um livro que você nunca termina, porque cada página traz uma revelação inesperada. Você pensa que já entendeu, mas um gesto, uma palavra, um olhar mostram que ainda há camadas escondidas, e é isso que mantém o encantamento. Não se trata de inventar segredos, mas de viver de forma profunda. Quanto mais profundidade, mais mistério, porque ninguém consegue decifrar totalmente uma alma que se renova a cada experiência. E essa renovação constante é irresistível, porque atrai o outro não pela promessa de posse, mas pelo convite eterno à descoberta. O fascínio do mistério é, no fundo, a arte de continuar surpreendendo. E uma mulher madura que carrega essa arte nunca deixa de ser lembrada. Existe um tipo de magnetismo que não nasce do olhar voltado para fora, mas da escuta voltada para dentro. Uma mulher madura e irresistível aprendeu a se ouvir. Ela não depende apenas da opinião dos outros, não se guia apenas pelo barulho do mundo, não se perde em expectativas alheias. Ela se recolhe, silencia, presta atenção no que a alma lhe diz. Essa escuta interior é rara porque exige coragem. Coragem de encarar o vazio, coragem de enfrentar pensamentos incômodos, coragem de admitir desejos que muitas vezes foram reprimidos. Mas quando uma mulher desenvolve esse hábito, ela se torna inteira. E uma mulher inteira é sempre fascinante. Jung dizia que a psique fala através de símbolos, de sonhos, de intuições. Quem não escuta, vive desconectado de si. Quem escuta, encontra um eixo interno que orienta decisões, escolhas e caminhos. E a mulher que se orienta por esse eixo transmite uma segurança silenciosa, um magnetismo que não precisa de explicações. Ela não corre atrás da aprovação porque sabe o que sente. Ela não se perde em modas passageiras porque conhece a própria voz. Ela não se deixa manipular porque já reconhece os sinais do seu interior. Essa conexão a torna diferente, porque enquanto muitos vivem distraídos, ela vive desperta e os outros sentem isso. Sentem que ao lado dela não existe vazio, não existe superficialidade, existe substância, existe coerência, existe verdade. Cultivar a escuta interior é simples, mas transformador. Pode começar com alguns minutos de silêncio por dia, um diário onde se escrevem sentimentos, uma caminhada sem distrações, apenas observando o que surge por dentro. Com o tempo, essa prática cria uma presença magnética, porque a mulher passa a irradiar a paz de quem encontrou a si mesma. E no fim, é isso que torna essa escuta tão irresistível, porque todos procuram alguém que realmente se conheça, e quem sabe se ouvir, sabe também ouvir o outro. E isso é um dom raro e profundamente sedutor. Poucas coisas despertam tanto respeito e atração quanto a resiliência. A mulher madura e irresistível não é aquela que nunca caiu, mas a que sempre encontrou forças para se levantar. E cada vez que ela se levantou, ganhou uma nova camada de beleza, uma nova dose de magnetismo. Resiliência não significa frieza, não significa ausência de dor. Significa atravessar a dor sem se deixar quebrar. Significa chorar, sentir, sangrar por dentro, mas ainda assim escolher continuar. E essa escolha repetida, dia após dia, transforma a alma em algo luminoso. Todos percebem a diferença. A mulher que se fez resiliente caminha com mais firmeza, fala com mais convicção, olha com mais profundidade. Ela não se abala com qualquer obstáculo, porque sabe que já superou antes. Sua energia transmite segurança, e segurança é uma das formas mais irresistíveis de atração. Jung dizia que não é na ausência de dificuldades que a alma amadurece, mas no encontro com elas. É no confronto com os desafios que o verdadeiro eu surge, e a mulher resiliente carrega isso no corpo, a marca de quem foi provada pela vida, mas não destruída por ela. Estar ao lado de alguém assim é inspirador. É como estar próximo de uma chama que, mesmo depois da tempestade, continua acesa.
Os homens sentem isso. As pessoas em geral sentem isso. É uma força silenciosa, mas impossível de ignorar. No fim, a resiliência é irresistível, porque não é apenas sobrevivência, é transformação. E a mulher que se transforma a cada queda se torna inesquecível, porque sua própria presença é prova de que nada, absolutamente nada, consegue apagar a luz de quem escolheu permanecer de pé. Existe algo encantador em uma mulher que cria. Não importa se ela pinta, escreve, dança, cozinha, canta ou inventa soluções para o cotidiano. A criatividade é uma energia viva, uma força que transborda e contagia tudo ao redor. E quando uma mulher madura cultiva essa chama criativa, ela se torna magnética. Criar é muito mais do que produzir algo novo. É transformar o que existe em algo que carrega sua marca única. É dar forma àquilo que pulsa dentro da alma. E esse ato de trazer o invisível para o visível desperta admiração, porque mostra coragem. Coragem de se expor, coragem de experimentar, coragem de mostrar ao mundo que sua voz merece ser ouvida. Jung dizia que a criatividade é uma expressão do inconsciente, uma ponte entre o self e a vida real. Por isso, toda criação verdadeira carrega algo sagrado. Ela não é apenas útil ou bonita, ela carrega alma. E a mulher que se permite criar mostra que não vive apenas na repetição, mas que tem dentro de si um universo próprio. Esse fascínio se percebe nos detalhes, na forma como ela organiza sua casa, sempre com um toque inesperado, na maneira como conta histórias, dando vida às palavras, na capacidade de enxergar possibilidades onde outros só veem problemas. Sua energia criativa transforma o comum em extraordinário, e isso atrai. Atrai porque todos querem estar perto de quem expande a vida, de quem abre horizontes, de quem colore os dias cinzentos. A criatividade é irresistível porque transmite vitalidade, mostra que a alma continua em movimento. Uma mulher madura que cria mostra que o tempo não a endureceu. Ao contrário, ele a tornou ainda mais fértil, ainda mais profunda, ainda mais conectada com as fontes invisíveis da vida. E essa vitalidade, mais do que qualquer aparência, é o que a torna absolutamente inesquecível. Existe uma beleza única em uma mulher que sabe cuidar do próprio espaço. Não falo apenas de um espaço físico, mas de um território interno, emocional e espiritual que ela protege como algo sagrado. A mulher madura e irresistível entende que antes de se doar ao mundo, precisa se pertencer e por isso cultiva momentos de solitude, instantes em que pode se ouvir, se reorganizar e se fortalecer. Esse espaço próprio é um sinal de independência. Ela não precisa estar cercada de pessoas o tempo inteiro para se sentir viva. Não depende de atenção constante, nem de aplausos para se validar. Sua força vem de dentro, de uma fonte silenciosa que ela alimenta quando está sozinha. E essa independência é magnética porque revela autossuficiência. Muitos confundem solitude com solidão, mas há uma diferença profunda. A solidão é ausência, é vazio. A solitude é presença, a presença de si mesma. E uma mulher que sabe estar bem consigo mesma, que sabe desfrutar da própria companhia, se torna ainda mais desejada, porque transmite a mensagem: eu não preciso de você para ser inteira, mas escolho compartilhar minha inteireza com você. Jung dizia que ninguém alcança a individuação se não aprender a mergulhar dentro de si. Esse mergulho só acontece no silêncio, no espaço protegido da alma. E a mulher que valoriza esse espaço não apenas se conhece melhor, mas retorna dele mais luminosa, mais centrada, mais magnética. Quem se aproxima sente essa energia, sente que ela não está carente, não está vazia, não está mendigando atenção. Ao contrário, sente que ela tem tanto dentro de si que pode transbordar sem medo. E é esse transbordar que fascina. No fim,
O espaço próprio é a raiz que sustenta o encanto. Uma mulher que se pertence, que tem um território sagrado só dela, jamais se perde em relacionamentos tóxicos, jamais se dissolve para caber em expectativas. Ela escolhe e essa liberdade, mais do que qualquer outra coisa, a torna irresistível. Existe algo que nunca sai de moda, algo que sempre será irresistível: a generosidade. E não falo daquela generosidade exibida, feita para ganhar aplausos ou reconhecimento. Falo da generosidade silenciosa, natural, que brota de uma alma madura e abundante. A mulher generosa não se humilha para dar, não se esgota para agradar. Ela oferece porque transborda, oferece tempo, palavras, presença, pequenos gestos que iluminam o dia de quem passa por sua vida. E justamente por não esperar nada em troca, seu gesto ganha ainda mais valor. Jung dizia que o amor verdadeiro não é um sentimento que nos invade, mas uma atitude. Generosidade é essa atitude em movimento, escolher todos os dias ampliar o espaço do coração. E quando uma mulher cultiva esse hábito, sua presença se torna magnética, porque todos sentem que perto dela existe calor, existe acolhimento, existe vida que se multiplica. A generosidade também se manifesta nas pequenas coisas, na maneira como ela escuta com atenção, no sorriso que oferece mesmo em meio ao cansaço, na palavra de encorajamento que chega na hora certa, na forma como compartilha experiências sem arrogância, como quem apenas deseja ajudar. E o mais fascinante é que quanto mais ela dá, mais abundância parece atrair. Porque a generosidade verdadeira não empobrece, não seca, não cansa. Ela enriquece, fortalece e renova. É uma fonte que nunca se esgota, porque sua raiz não está no ego, mas na alma. Estar perto de uma mulher assim é como estar perto de um fogo acolhedor. Não é o fogo que queima, mas o que aquece. E todos, em algum nível, desejam esse calor. É por isso que a generosidade é tão irresistível, porque ela toca diretamente aquilo que há de mais humano em nós. Existe algo que distingue uma mulher comum de uma mulher inesquecível: o propósito. A mulher madura e irresistível não vive apenas para passar os dias, nem para cumprir expectativas externas. Ela vive guiada por um sentido, e esse sentido dá direção a tudo o que ela faz. Não importa se seu propósito está em sua profissão, em sua arte, em sua família, em sua espiritualidade ou em algo que apenas ela compreende. O que importa é que cada gesto dela carrega intenção. E intenção é magnética, porque transmite clareza. Enquanto muitos vivem perdidos, mudando de rumo a cada vento, essa mulher caminha com firmeza, porque sabe para onde está indo. Jung dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como, e essa é a marca de quem vive com propósito. Mesmo diante das dificuldades, não se quebra, porque o que a sustenta não é externo, mas interno. Ela pode tropeçar, pode perder, pode recomeçar, mas nunca se perde de si mesma. Esse foco desperta admiração. Os homens percebem, as pessoas percebem. Há algo profundamente sedutor em estar ao lado de alguém que sabe o que quer, que irradia convicção, que não se deixa distrair por coisas pequenas. É como caminhar ao lado de uma chama que não se apaga. E o mais belo é que o propósito dá brilho ao olhar. Uma mulher pode até envelhecer, mas quando vive guiada por algo maior, seu olhar nunca perde vitalidade. Ele brilha como o de alguém que carrega dentro de si um sol, e esse brilho é irresistível. No fim, não é o tamanho do propósito que importa, mas a entrega a ele. Pode ser algo simples, pode ser algo grandioso. O que atrai é a coerência de viver alinhada com o que faz sentido. E essa coerência, mais do que qualquer aparência, é o segredo do magnetismo que atravessa o tempo. Existe uma beleza que não pode ser explicada, apenas sentida. É a beleza de uma mulher conectada ao espiritual.
Não importa se ela segue uma religião específica, uma filosofia, ou apenas cultiva sua própria relação silenciosa com o divino. O que importa é que essa ligação a torna diferente. Ela carrega uma luz que não se apaga, uma paz que não se quebra, uma presença que toca até quem não acredita em nada. Essa dimensão espiritual é irresistível, porque desperta algo adormecido em quem está ao redor. É como se, ao olhar para ela, lembrássemos que existe algo maior do que a rotina, do que os problemas, do que as preocupações diárias. Sua presença abre espaço para o sagrado, mesmo nas situações mais simples. Jung dizia que a alma humana tem sede de transcendência. Quando essa sede é saciada, a pessoa não vive mais apenas para si, mas como parte de um todo maior. E essa consciência muda tudo, muda o olhar, muda o gesto, muda a forma de se relacionar com a vida. Uma mulher conectada espiritualmente não se desespera com facilidade. Ela confia no fluxo, confia no tempo, confia que há um sentido maior por trás de cada acontecimento. Essa confiança transmite calma, e calma é profundamente atraente em um mundo ansioso. Não é preciso que ela fale sobre espiritualidade. Ela não precisa pregar, convencer ou explicar. Sua própria presença já é testemunho. O modo como sorri, como perdoa, como acolhe, como se move pelo mundo, tudo revela que dentro dela existe uma fonte invisível de força. E isso fascina, porque todos, em algum nível, desejam essa paz. Estar perto dela é como estar perto de um templo silencioso, de um refúgio escondido em meio ao caos. É sentir que a vida pode ser mais leve, mais profunda, mais significativa. No fim, a presença espiritual é irresistível, porque não é apenas uma qualidade, é uma aura, uma energia que envolve, aquece, inspira e transforma. E uma mulher que carrega essa aura jamais passa despercebida. Chegamos ao fim dessa jornada e talvez você já tenha percebido uma verdade essencial. O que torna uma mulher madura e irresistível não são truques, não são fórmulas rápidas, nem aparências passageiras. É a soma de escolhas interiores, hábitos silenciosos e uma postura diante da vida que se constrói dia após dia. Ser irresistível não é viver para agradar, mas viver em paz consigo mesma. É integrar as próprias sombras, rir sem medo, carregar cicatrizes com orgulho, caminhar em lentidão, nutrir com generosidade, criar com liberdade, sustentar propósito e, acima de tudo, manter viva a conexão com algo maior. Tudo isso forma uma presença magnética, uma energia que não pode ser fingida. É o tipo de encanto que não depende da idade, não depende de modas, não depende de aprovação externa. É um poder que nasce de dentro e, quando desperta, transforma não apenas a mulher que o carrega, mas todos ao seu redor. Então, a pergunta que fica é simples. Quais desses caminhos você vai começar a cultivar hoje? Porque o fascínio não está no futuro. Ele começa agora, no próximo gesto, na próxima escolha, no próximo silêncio que você decide sustentar. E lembre-se, uma mulher pode perder muitas coisas ao longo da vida, mas quando descobre sua essência, torna-se inesquecível. E uma vez que isso acontece, ninguém consegue resistir.